Um investimento duvidoso pode gerar um rombo milionário na previdência de 3 municípios cearenses. Você vai saber hoje quais são eles. E ainda no cenário da pandemia, a gente recebe os prefeitos de Barbalha e de Jijoca de Jericoacoara para falar sobre a retomada do turismo. O Ponto Poder está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Chega mais, o Ponto Poder tá no ar e a gente começa o programa de hoje falando de aposentadoria. Depois de muitos anos trabalhando, muita gente tem esse momento como um sinônimo de tranquilidade, né? Mas para alguns municípios isso virou dor de cabeça. Um investimento feito por gestores pode representar uma perda, um prejuízo de quase 30 milhões de reais nas previdências, nas aposentadorias dos servidores municipais. O repórter Felipe Azevedo mostra pra gente o motivo dessa preocupação. Os possíveis prejuízos podem somar 27 milhões de reais, valor que afetaria as previdências municipais de São Gonçalo do Amarante, Crato e Caucaia. A preocupação é resultado de um investimento considerado arriscado, feito por gestores entre 2015 e 2016. Trata-se do Fundo de Investimento Cais Mauá, que faz parte de um projeto de revitalização de um porto localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O fundo foi liquidado e cidades que aplicaram recursos estão em situação delicada. São Gonçalo, por exemplo, pode perder quase 16 milhões de reais. Em Caucaia, o valor investido passa de 8 milhões. No Crato, 3 milhões de reais. Esse tipo de aporte, segundo especialistas, apesar de incomum, é permitido pela lei. E até pode gerar bons resultados, mas é considerado de alto risco. O risco certamente é maior do que um investimento num título de renda fixa do Tesouro, por exemplo, né? Porque você está financiando um projeto, né? Então o projeto pode dar tudo errado, né? Para evitar o prejuízo, os institutos de previdência dos municípios afetados cogitam buscar a justiça para tentar reaver o dinheiro. É um grupo, né, de representantes dos RPPs que fizeram os investimentos, estão buscando uma solução para evitar receber esses ativos e entrar nesse passivo. Com a possibilidade real do rombo milionário, o Tribunal de Contas do Estado alerta para possíveis consequências, caso seja identificado o mau uso desses investimentos. O órgão de controle primeiro atua para identificar o problema e, em seguida, aplicar as sanções. Desde aplicação de multa por alguma infração à norma, né, no caso de descumprimento da norma, alguma multa em razão de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, né, no caso em que pode até ter atendido a norma, mas houve um desvio de finalidade, né, e além disso, se for realmente verificado o prejuízo ao erário e confirmado, né, por meio de uma responsabilização, né, que houve realmente um gestor responsável, ou gestores, ou comitê, enfim, também seria possível, né, buscar o ressarcimento ao erário, né, dos valores perdidos, né. Enquanto isso, na ponta, os servidores temem sentir a perda no futuro. É preocupante, né? Não se sabe com esse prejuízo, né, com essa perda de milhões e milhões de reais, como será o futuro, né, da previdência do município. Porque daqui a poucos anos, muitos desses funcionários, como eu, estarão requerendo a sua aposentadoria. E agora, mudando de assunto, a gente vai falar de outro tema que tem sido polêmico também nos últimos dias, que é o aumento do fundo eleitoral aprovado no Congresso Nacional dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2022. Esse valor é aquele usado nas campanhas eleitorais. Próximo ano já é ano de eleição. A gente preparou aqui algumas imagens para você poder entender melhor como que fica esse aumento, o que é que tem mudado então nesse fundo eleitoral. Por exemplo, nas eleições de 2018, esse valor era de 1,7 bilhão. Em 2020 já foi de 2 bilhões e a previsão agora para 2022 é que esse valor quase triplique, passando para 5,7 bilhões de reais. Esse valor previsto para 2022 deve vir de emendas de bancada, que são as verbas indicadas pelos parlamentares no orçamento da União e também de recursos destinados ao Tribunal Superior Eleitoral.
Pois é um valor expressivo, importante também que a gente entenda como é que ele é distribuído. Para isso, olha só, a gente vai chamar também um outro telão, você vai acompanhar aí na sua tela, na distribuição, nos critérios da distribuição do fundo eleitoral. 35% desse montante, desse bolo, dessa fatia, vai para os partidos a partir daquele critério que são os partidos que têm pelo menos um deputado federal eleito na última eleição geral. 48% do fundo acabam sendo distribuídos entre os partidos na proporção de suas bancadas na Câmara, ou seja, levando em conta as bancadas maiores, menores, o tamanho de cada bancada. 2% do fundo eleitoral vão aí para todos os partidos com registro no TSE, então mesmo aqueles que não têm representação na Câmara dos Deputados recebem uma fatia, sim, desse valor, e 15% do fundo eleitoral acabam sendo distribuídos aos partidos na proporção do número de senadores. Por isso que é importante, né? E os partidos valorizam tanto a eleição para deputado federal e também para o Senado. Agora, são ainda previsões. Esse valor de 5,7 bilhões ainda não é uma certeza 100%, ainda faltam alguns processos a acontecer. Então, vamos ver o que é que ainda está pendente nessa discussão do fundo eleitoral. Esse valor deve ainda, a LDO ainda vai para análise do presidente Jair Bolsonaro, tem que ter essa aprovação e ele pode vetar ou sancionar. Por enquanto, ele já sinalizou que deve vetar. Nesse caso, o veto volta para análise do Congresso Nacional e o valor final só vai ser decidido mesmo no final do segundo semestre desse ano, na Lei Orçamentária Anual, que é de fato o que define os valores que serão aí destinados à gestão, né? Não só nessa relação com o Congresso, mas a própria gestão mesmo federal. Até lá o tema continua certamente gerando discussão, muitos parlamentares reagiram a esse aumento, a sociedade também, e é para falar mais sobre esse tema que a gente recebe aqui no Ponto Poder a professora Raquel Machado, que é professora de Direito Eleitoral da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Professora Raquel, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua participação. Começo perguntando para a senhora uma avaliação a respeito desse aumento. Entre parlamentares mesmo, houve uma divisão de reações. Alguns disseram que não era o momento de o Congresso aumentar esse valor, outros justificam que é necessário, que a campanha tem um custo. Como é que a gente pode avaliar isso? É de fato um valor necessário que se justifica ou o Congresso ele tentou legislar em causa própria, como o clichê muitas vezes coloca para a gente? Bem, especificamente no caso, né, mas antes eu gostaria de saudar a todos, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade de conversar. Bem, então, é um tema que será permanentemente debatido, esse é um ponto que nós temos que ressaltar. Ainda que agora nós possamos analisar se é um valor alto, se é um valor baixo, esse é um tema que continuará sendo discutido permanentemente a cada uma das eleições, porque é um questionamento sobre de onde vem o dinheiro para financiar campanhas. Eu entendo que esse valor específico é um valor muito elevado, apesar de entender que nós precisamos de valores para o financiamento de campanha. Então, esse valor específico é um valor elevado, se considerarmos que ele extrapola a correção que decorreria da inflação, né? Então, é como se realmente tivesse tido um aumento do valor que já vinha sendo repassado a título de Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E aí nós temos que discutir se a sociedade está disposta a aumentar o financiamento da política, o financiamento público, né, o financiamento das campanhas eleitorais. Professora Raquel, e eu gostaria assim, de que a senhora pontuasse quais seriam as outras alternativas, então, para esse financiamento das campanhas eleitorais e se o Congresso estaria disposto a adotar aí outras saídas. Bem, como eu disse, esse é um debate que será contínuo. Por que eu digo que será contínuo? Porque em todos os países do mundo, esse não é um tema engessado. A sociedade ela vai testando os limites do financiamento e qual é o financiamento mais adequado para cada sociedade, considerando a transparência, considerando as relações de quem doa com o governo, considerando a importância do dinheiro público ou a disponibilidade de verbas privadas e, como eu disse, também a transparência quanto a esses valores. Então, são inúmeras questões que estão em jogo. No caso
nós temos no Brasil um sistema de financiamento misto. Por que misto? Porque nós temos verbas públicas, mas também nós temos valores privados que podem ser doados para as campanhas eleitorais. O que aconteceu é que depois do julgamento da ADIM 4650 pelo Supremo Tribunal Federal, nós não podemos mais ter financiamento de campanha por pessoa jurídica. Então, agora nós só podemos ter financiamento de campanha por pessoa física ou por fundo público, ou de uma forma pública. E, na verdade, o fundo que nós temos agora, que está sendo debatido, surgiu exatamente porque, com a impossibilidade de financiamento por pessoa jurídica, nós tivemos uma redução drástica nos valores privados que foram destinados para as campanhas eleitorais, porque as pessoas físicas doam menos do que as pessoas jurídicas. Mas nós continuamos a ter um financiamento misto, público e privado, apenas não temos mais por pessoa jurídica. Agora, pode ressurgir o debate no Brasil sobre se realmente é adequado nós não termos um financiamento por pessoa jurídica. Quando o Supremo declarou a inconstitucionalidade do financiamento por pessoa jurídica, ele declarou em um contexto de ausência de transparência, em um contexto de elevada corrupção, e considerando a legislação que existia na época. Nós podemos pensar se não é possível fazer uma outra legislação que leve a outro tipo de relação entre doadores e gestores públicos. Professora Raquel Machado, a gente agradece então pela participação, para que a gente possa entender e também para levar para quem está em casa as informações sobre o sistema de financiamento das eleições no nosso país e o que está em jogo, o que está sendo discutido nesse momento, que, como a professora falou, deve continuar em pauta não só no Congresso, mas na vida de todo mundo. Muito obrigado, professora. De nada, é um prazer estar aqui. Eu sugiro que realmente a sociedade, os cidadãos reflitam sobre esse tema, porque é um tema que afeta a todos nós. Pois é, afeta a todos nós. Devemos então ficar atentos aí, porque ainda há muita discussão pela frente em relação a esse fundo eleitoral das eleições do próximo ano. E o Ponto Poder vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre gestão nas prefeituras, recebendo os prefeitos de Barbalha e de Joca de Jericoacoara. Ponto Poder está de volta e a gente conversa agora sobre gestão das prefeituras no Ceará para falar sobre turismo. E isso porque está acontecendo o seminário Gestores Prefeitos do Ceará 2021. Amanhã, um dos debates é justamente sobre desenvolvimento econômico e turismo. E para conversar sobre isso com a gente, nós convidamos o prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Lindbergh Martins, do PSD, e o prefeito de Barbalha, Dr. Guilherme Saraiva, do PDT, para conversarem com a gente sobre isso, como que tem sido essa gestão nos municípios. Eu começo falando com o prefeito de Jijoca, doutor Lindbergh. Muito obrigada aos dois pela presença. E, prefeito Lindbergh, gostaria de saber do senhor, que gere aí Jijoca de Jericoacoara, onde está um dos destinos turísticos mais famosos do país, né? A Vila de Jericoacoara. A gente acompanhou casos de aglomeração, as pessoas não resistem muito a estar nesse paraíso, mas eu gostaria de saber, do ponto de vista da gestão, como a pandemia tem afetado o turismo, como tem sido fazer mesmo lidar com a rotina da cidade nesse período. Primeiramente, dar uma boa tarde a toda a equipe aí da TV Diário, do Ponto do Poder, não é isso? Agradecer o convite, cumprimentar aqui o nosso prefeito, amigo aí, colega Guilherme Saraiva. Prazer, doutor, conhecer aqui nesse momento aqui. Na realidade, a gente já vem praticamente há 2 anos sofrendo com, quase 2 anos, né, dizer assim, com essa pandemia. Nós tínhamos pensado que tínhamos saído desse momento, mas teve a segunda onda. E a gente tem tido aqui vários tipos de ações de combate à pandemia, claro que sempre contando com o apoio do nosso governador, com o apoio do Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde do Estado, do município. A gente tem trabalhado para tentar vacinar toda a população o mais rápido possível. Aqui nós estamos com
com 30% da população vacinada. Acho que nosso município foi o primeiro do estado a aplicar o modelo das barreiras sanitárias, que a gente sabia da preocupação, porque antes da pandemia a gente recebia aqui um número de turistas que chegava a quase 100 mil turistas por mês. Então, o nosso município ele era um dos pontos principais que poderia gerar uma grande quantidade de casos, e isso poderia complicar toda a região do Baixo Acaraú. A gente sabe, Jericoacoara, como ser gerir Jericoacoara realmente não é fácil. Nós estamos falando de um dos destinos turísticos mais conhecidos do mundo. Hoje, Jeri realmente está no top nacional, é um dos principais destinos turísticos da América Latina, é visitado mensalmente por vários turistas, principalmente europeus, agora de toda parte do mundo está vindo para cá. A gente sabe que com essa reabertura do governador junto com os prefeitos, a gente está tendo alguns pontos realmente de aglomeração, mas nós temos uma vila, que realmente a vila de Jericoacoara é composta das 3 ruas principais, que é a Rua do Forró, a Rua Principal e a São Francisco, que realmente é tida como uma das noites mais belas. E a gente tem final de semana que a gente está com 3, 4 mil pessoas dentro da vila. Então, a gente está tendo o cuidado de orientar todos os empresários, tendo cuidado e o apoio da vigilância do Estado, da vigilância local, do apoio do PPTU, para estar orientando o cidadão, para estar orientando o turista e evitando o máximo possível de aglomeração dentro da vila de Jericoacoara. Mas tem tido, sim, algumas aglomerações de formas pontuais, mas a prefeitura tem agido, tem orientado, tem pedido o apoio do turista, porque está realmente vindo muita gente aqui para Jericoacoara, a gente sabe disso, mas graças a Deus, dos últimos dias para cá, a gente está vendo realmente um turista realmente que se preocupa também com a questão da pandemia. Como eu disse, temos alguns pontos pontuais onde a gente tem dado em cima do estabelecimento. Ali tem o ponto das caipirinhas também, que a gente tem conversado bastante com a Associação das Caipirinhas. A gente tem feito de tudo, a gente tem feito um controle na entrada da vila de Jericoacoara, que Jericoacoara a gente só tem uma entrada, e nessa entrada a gente está tendo todo o corpo da saúde orientando, marcando, medindo temperatura, um trabalho de orientação da Secretaria de Saúde. Hoje nós temos uma UPA em Jericoacoara funcionando 24 horas. Então é isso, a gente tem lutado para tentar realmente obedecer todas as normas da saúde, porque o turismo realmente é 70% da renda do nosso município hoje pertence ao turismo. Nós temos praticamente 3, 4 mil empregos aqui por conta de Jericoacoara. Então nós sofremos muito, nós estamos voltando aos poucos, e nesse voltar a gente está tendo toda a atenção possível voltada ainda à saúde. Prefeito. E que isso caminhe junto com o turismo. De Jijoca, a gente vai também para o Cariri para falar sobre a situação em Barbalha, ouvir o prefeito Dr. Guilherme do município. Prefeito Dr. Guilherme, esse também seria um período que tradicionalmente receberia festejos religiosos, culturais em toda a região, né? E pergunto para o senhor então, como é que tem sido minimizar os impactos da pandemia no turismo, mesmo com a vacinação já acontecendo, já caminhando aos poucos, e como é que é também planejar a retomada para quando isso for possível? Olá, prefeito Lindbergh, um abraço William, o pessoal da TV Diário que está nos assistindo. Bom, tem sido muito desafiador nesse primeiro momento, agora a gente está saindo agora da segunda onda da pandemia, né? E o setor do turismo, que é o que a gente está tratando aqui, é um dos setores que mais sofreram durante a pandemia. É o primeiro que entra e o último que sai, né? Então tem sido muito desafiador, porém as pessoas que estão saindo dessa pandemia, elas estão sedentas por lazer, estão sedentas também por, vamos dizer assim, descansar, por ver as pessoas, por sair nas ruas, né? Então a gente aposta que o turismo aqui ele vai engrenar com uma certa velocidade, com uma certa rapidez com essa saída. Aqui é diferente de Jericoacoara, aqui no Cariri, na cidade de Barbalha, mais especificamente. O turismo ele é mais pulverizado, né? A gente tem um turismo ecológico, tem um turismo cultural também muito forte. A gente tem balneários aqui no sopé da Chapada do Araripe, é um formato diferente. E o nosso público também é diferente de Jericoacoara,
que são, num raio de 200 quilômetros, o principal turista nosso que vem se utilizar aqui dos equipamentos de turismo. Obviamente que também tem as festas culturais, agora como o tradicional Festa de Santo Antônio com o Pau da Bandeira aqui na cidade de Barbalha, a Expo Crato, na cidade vizinha do Crato também, que não aconteceu. Né? Vou querer conhecer esse Pau da Bandeira aí, viu, prefeito? Muito bom, prefeito, muito bom. É uma festa bastante tradicional, já de quase 100 anos já tem de pau de bandeira aqui no município. Tem uma identidade cultural muito grande, né, aqui na cidade de Barbalha. Então, tudo isso a gente está adiando esses momentos que a gente não está podendo ter por conta da pandemia, mas, se Deus quiser, a gente já está abrindo agora, de acordo com o decreto do Estado, o município aqui também já cedeu para que a gente abrisse os parques aquáticos, os balneários aqui na cidade de Barbalha, e aos poucos a gente vai voltando aí para que a gente engrene o mais rápido possível. A gente sabe que o setor do turismo, o prefeito Lindbergh pode aqui confirmar, os estudos dizem que é o setor da economia que mais movimenta o comércio, né? Então, o turismo também não é aquela indústria que gera poluição, é uma indústria que gera desenvolvimento, inclusão social. Então, a gente tem focado muito nisso, no desenvolvimento do turismo, né, uma forma de diminuir as desigualdades sociais e desenvolver a economia local. Prefeito Zio, eu gosto de ambos, né? Vou começar agora voltando lá para o prefeito de Jijoca, de forma sucinta, rápida, nosso tempo já está no final, mas gostaria de saber o que é, então, que os municípios precisam de suporte, de ajuda para essa retomada. De que forma um trabalho em parceria, um trabalho com o governo do estado pode fortalecer aí essa retomada do turismo no futuro? Sim, nesse momento, assim, o nosso município é um município, eu posso até dizer para vocês que ele é atípico porque nós temos aqui Cruz, que praticamente faz parte de Jijoca, temos Camusim também, que faz parte, é um complexo por conta do Parque Nacional. Então, a gente precisa realmente de um apoio melhor, não só do governo do estado, mas também de da questão do ICMBio, a questão do Parque Nacional. Nosso município aqui ele é diferente, então a gente precisava de um poder e um campo maior de fiscalização, principalmente para a gente atuar tanto na questão da saúde, como também na questão do meio ambiente, na questão da retomada do turismo. Ele tem que caminhar junto com o meio ambiente, tem que caminhar junto com essa questão da pandemia. Então, a gente realmente precisa, tanto do apoio do Estado, como do apoio do governo federal, porque, como eu digo, aqui nós temos SEMA, nós temos Sétima, nós temos Estado, nós temos ICMBio. Então, o município é muito complexo e temos 3 municípios que fazem o Parque Nacional, no caso, Camusim, Jijoca e Cruz. Então, esse é o apoio que eu peço ao Estado, esse é o apoio que eu peço ao governo federal. Prefeito Guilherme. Bom, a gente aqui na cidade de Barbalha, a gente tem conversado muito com o governo e agradece ao governo do estado, o governador Camilo Santana, por ter sido parceiro nesse momento de dificuldade. O governo tem aberto um diálogo muito grande aqui e tem incentivado essa retomada aqui no município de Barbalha. Então, a gente tem solicitado ainda que o governo federal, que é quem hoje, né, prefeito Lindbergh, é que pode mandar as vacinas para que a gente aumente a quantidade de pessoas vacinadas no município e que, com isso, a gente volte a mais normalidade o mais rápido possível. A gente pede também, aproveita a oportunidade para todo mundo que está aqui nos ouvindo, nos assistindo na TV Diário, que sigam as determinações da Secretaria de Saúde do seu estado, da Secretaria Municipal de Saúde, porque cada cidadão pode fazer sua parte e mais rápido a gente vai sair dessa pandemia, mais rápido a gente vai voltar para a nossa vida normal, se Deus quiser. Se o prefeito Guilherme me permitir, eu queria quebrar o protocolo aqui, fazer um pedido ao Estado aqui, se a TV Diário também me permitir. Seria uma coisinha rápida, eu queria fazer um pedido. Nós temos a Vila de Jericoacoara, realmente ela fica depois do Parque Nacional, fica no coração do Parque Nacional, que eu posso dizer assim, dentro do parque. E a gente tem uma população hoje que mora lá em torno de 3, 4 mil habitantes dentro da vila. E essa população que fica dentro da vila realmente está recebendo um grande fluxo de turistas que tem nessa entrada da Vila de Jericoacoara. Então, como nós tivemos agora há pouco uma cidade turística, que é a cidade de Guaramiranga, onde foi vacinado 100% da população de Guaramiranga, eu também queria pedir essa ajuda ao Estado, ver a possibilidade de Jeri, que é um ponto turístico internacional, da gente ver a possibilidade de uma vacinação em massa
dentro da vila de Jericoacoara. Isso ajudaria muito e funcionaria muito também o turismo aqui da região. Importante, então, aí ouvir o pleito do prefeito Lindenberg e também as considerações do prefeito Dr. Guilherme. Agradecemos aos dois pela contribuição, pela participação aqui no Ponto Poder. E, claro, esse é um tema complexo, importante, não só para os dois municípios, para vários outros aqui no Ceará. A gente segue amanhã acompanhando essa discussão lá no Seminário de Gestores Públicos. Afinal, são muitos fatores aí a serem equilibrados para que a gente possa garantir essa retomada com segurança. Jéssica. Muito obrigada aos dois, a gente agradece a participação. E vamos seguir falando ainda de Seminário de Gestores Públicos, Prefeitos do Ceará 2021. Hoje o governador Camilo Santana esteve lá na abertura justamente do evento, promoveu a palestra magna nesse primeiro dia e a gente vai conferir um pouco mais como foi. Durante a participação do governador, ele fez um balanço de ações e investimentos do Estado desde o ano passado, apontando o legado que a pandemia deixou para a gestão pública do Estado no enfrentamento das dificuldades trazidas pelo período, não só para a saúde, mas também em áreas como educação e assistência social. O chefe do Executivo Estadual falou por quase 1 hora, também anunciando a sanção do programa Mais Emprego Ceará, pelo qual o governo vai subsidiar 50% dos salários mínimos de 20 mil novos contratados para os setores de comércio e serviço pelos próximos 6 meses. Segundo o governador, o momento é de união para a superação da crise econômica. E ainda falando de união para a superação da crise, o governador Camilo Santana também destacou a parceria com os municípios, o diálogo que tem sido estabelecido com os prefeitos para esse momento de retomada da economia. Só falta um prefeito para receber aqui dos 184 prefeitos do Ceará, né? Recebi a todos individualmente, conversando sobre a pandemia, conversando sobre as ações de retomada do crescimento, sobre os investimentos de cada município. Vamos superar essa pandemia, vamos retomar, nós somos um povo resiliente, trabalhador, retomar o nosso hub aéreo com referência no Brasil inteiro, a retomada do nosso crescimento do nosso porto do Pecém, do hidrogênio verde, nós estamos partindo na frente. Tudo isso são esperanças e ações importantes. E o Ponto Poder vai chegando ao fim hoje. Você pode acompanhar o programa novamente no canal do Ponto Poder no YouTube e saber todas as informações do Seminário Gestores Públicos Prefeitos Ceará 2021 no Diário do Nordeste. A gente está acompanhando todos os painéis, todos os assuntos. É isso, a gente volta a se encontrar aqui na TV Diário na próxima terça-feira. Uma boa semana para você e a gente se vê.